O Bolsonaro, já estou mudando de assunto, o Bolsonaro, ele está empenhado agora em criar a tal do Renda Brasil, ele quer sequestrar o Bolsa Família, né, que o PT criou, chamar de Renda Brasil, atingir até 23 milhões de pessoas, de famílias, e está empenhado em fazer isso, aumentar os benefícios um pouco, só que para isso ele precisa ver de onde ele arrecada dinheiro, então ele vai ter que pegar outros dinheiros que são benefícios pagos e reunir tudo neste Renda Brasil, né? Foi um pouco o que o Lula fez com vários programas sociais do Fernando Henrique Cardoso, que reuniu tudo no Bolsa Família. Ele agora quer pegar outros recursos que são pagos e reunir tudo no tal do Renda Brasil, né? Também está empenhado em ver se consegue manter o pagamento um pagamento agora de R$ 250 Informa o Globo, é o último número do governo, até o fim do ano, porque agora em setembro termina a última mensalidade aí do auxílio emergencial de R$ 600. Lembre-se que o governo era contra isso, o Paulo Guedes queria só 200. Pagaram 3.600, a popularidade do Bolsonaro subiu, né? Subiu entre os mais pobres do Sudeste, subiu entre os mais pobres do Nordeste. Ele começou a tomar gosto por isso, quer pagar 250 até o fim do ano agora. Então, aí alguém diz, ai, que Bolsonaro social, Bolsonaro preocupado com isso. Só que, ao mesmo tempo, vejam os truques que estão tentando aplicar no orçamento, especialmente no orçamento sobre educação. Então, como regra geral, o que a gente tem é o seguinte, um governo reacionário faz o quê? Investe mais em segurança do que em educação, é o que está previsto, né? Mantém a educação precária, mas amplia suposto programa de distribuição de renda, que não é só um programa, na verdade, para atender a pobreza, né? Você mantém a pobreza cativa com esse tipo de programa assistencialista, e eu não sou contra não, tá? Tem de ter. Tem de ter, mas você não pode tirar verba da educação, porque o que vai tirar a pessoa da miséria é a educação. O outro só faz um atendimento emergencial, que se transforma logo em programa eleitoral. Ah, então tem que cortar? Não, não tem que cortar. Ele não pode ser eleitoral e você não pode, ao mesmo tempo em que tenta criar o Renda Brasil, ferrar o orçamento da educação. Porque aí vira, claro, a equação reacionária perfeita. Vamos lá, rapidamente, orçamento de defesa. A gente vem falando e agora é oficial. Um ofício do próprio Ministério da Economia mostra que o presidente Jair Bolsonaro deu autorização para que se amplie em 2 bilhões e 270 milhões de reais a verba prevista em 2021 para o Ministério da Defesa, que ficaria com 111 bilhões de reais. O documento também indica que a estimativa de orçamento para o Ministério da Educação é, por hora, de 102 bilhões, ou seja, menor que o da Defesa. E, de novo, a matéria do Estadão trazia o dado correto, lembrando que o general Fernando Azevedo e Silva emitiu uma nota dizendo que o jornal mentia. Então, general Fernando Azevedo e Silva, vai passear de helicóptero de novo sobre a Praça dos Três Poderes? Vai passear de helicóptero sobre as redações dos jornais? Nós estamos com um governo que é, na prática, um governo militar, né? Governo militar ali que virou a prioridade do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro agora tenta rearranjar verba para atender a extrema pobreza. Insisto, necessário sim. Eu nunca fui contra nem o Bolsa Família. Eu era contra a exploração eleitoral do Bolsa Família. Como certamente serei contra a exploração eleitoral do Renda Brasil, se vier a acontecer. Porque a gente vê que já está em curso. Enquanto isso, a educação padece. Que coisa bonita, né? Enquanto isso, a cultura padece. Então, aqueles elementos que realmente significariam, implicariam a autonomia do povo, não, aí não vai ter. A gente mantém, são esses programas de atendimento emergencial. E aí o governo precisa de um dinheirinho. Então está querendo, por exemplo, adiar de novo o censo do IBGE. Vai.
Tem mais sobre orçamento, Reinaldo. O jornal Estado de São Paulo informa que o governo Bolsonaro estuda adiar para 2022 o Censo Demográfico 2020, programado para ser feito no ano que vem. O censo, que é a principal pesquisa do país, tem um custo de 2 bilhões de reais. Esse valor seria redistribuído para outras áreas, inclusive para a defesa. A possibilidade de adiar o censo foi incluída nas discussões da proposta de orçamento 2021, que será encaminhada ao Congresso no fim deste mês. Olha aqui, o censo é o principal instrumento que há no Brasil para você avaliar a eficácia de políticas públicas, para saber se elas estão funcionando ou não estão funcionando e para orientar futuras políticas públicas. Então, foi adiado em razão da pandemia. Agora, evidentemente, não faz sentido adiar o ano que vem. Na verdade, do ano que vem para o ano seguinte, na verdade, o que se quer é só pegar os 2 bilhões do IBGE para fazer a redistribuição orçamentária, né? O Rodrigo Maia andou comentando essa história de falar, olha, um absurdo esse negócio da educação ter menos verba do que defesa, eu nem vou comentar isso porque acho que isso é só uma especulação. Não é especulação, isso já está num documento, né? Essa orientação do presidente para aumentar em mais de 2 bilhões a verba da defesa, idem, né? Então, realmente, olha, está tudo desordenado. O Guedes perdeu completamente a mão. O Guedes é hoje, na expressão do Fernando Pessoa, de um poema maravilhoso, desculpe, Fernando Pessoa, mas o Guedes é hoje um cadáver adiado que procria. Momento cultural. Ele perdeu a mão da economia, ele é samba de uma nota só, ele quer a tal da CPMF, que ainda é ampliada, é pior. O Rodrigo Maia disse ao presidente que apoiará todas as medidas do Guedes que tiver a ver com contenção de custos, mas que não vai apoiar de jeito nenhum a ampliação de impostos ou um novo imposto. E, segundo pesquisa Datafolha, o pessimismo da economia, com a economia cresceu, né? Nem poderia ser diferente. Vamos lá. Uma parcela crescente dos brasileiros avalia que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses, com aumento do desemprego, avanço da inflação e perda do poder de compra. O pessimismo é recorde desde o início da gestão de Jair Bolsonaro. A pesquisa aponta que 4 em cada 10 entrevistados, 41%, acreditam que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses, enquanto 29% avaliam que vai ficar igual. A situação vai melhorar para 29% daqueles que foram entrevistados, 1% deles não souberam opinar. 29% ali, um otimismo e tal. Vamos ver, evidentemente, a hora que parar a coisa dos R$600, tende a ter ali um aumento no pessimismo. De qualquer modo, o governo acena com a possibilidade de manter os R$250 até o fim do ano, né? É explicável? É explicável em razão da crise, claro. Agora, eu insisto, o governo não tem plano de voo nenhum. A verdade é essa. Não tem, zero. Não fosse a oposição ter insistido nos R$600, não fosse o ministro Gilmar Mendes, o economista José Roberto Afonso, o próprio Rodrigo Maia terem criado a PEC do orçamento paralelo, o Paulo Guedes não sabia o que fazer e continua a não saber. Com a devida vênia. Quer derrubar o Paulo Guedes? Não quero nem derrubar, não quero que ele fique. Eu só sei que ele não tem mais o que falar. Ele virou o samba de uma nota só.